Então toma muito cuidado, não é só porque o cara tem um shape ali que você olha e acha bem interessante que ele realmente sabe o que está fazendo. E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui você vai entender todos os fatores que são importantes para você desenvolver a sua massa muscular, e a gente vai falar também sobre o efeito dos esteroides anabolizantes ou o suco, tudo isso com um jogo de dados. Let's play a game. Esse jogo é basicamente um jogo da sorte, principalmente quando a gente vê aqui esses fatores que influenciam o nosso ganho de massa muscular, começando por esses dois aqui, que englobam o que a gente consegue fazer naturalmente. Na coluna do natural aqui, a gente pode pensar nas nossas condutas, o que a gente come, como treinamos e como que a gente dorme. Na segunda coluna, o fator genético, isso aqui a gente não tem controle nenhum sobre como que é o nosso potencial. Algumas pessoas conseguem ser muito responsivas e se desenvolver muito bem nos treinamentos, aqui a gente pode considerar que é uma pessoa que tem um potencial de 6 pontos, mas grande parte das pessoas vai estar alocada entre uma pontuação de 3 a 4, né? Nessa zona do meio ali dessa curva normal. Com isso em mente, a gente entende que o dado aqui do natural tem um potencial, e nós temos total controle sobre ele, de ter 6 pontos. Se você consegue comer muito bem, dormir muito bem, treinar certinho com volume, carga e intensidades adequados, o potencial máximo que nós temos geneticamente seria de 12 pontos. Para isso, a gente pode até ilustrar alguns cenários pensando em competidores naturais, pessoas que nunca tomaram esteroides anabolizantes, que podem ter um shape semelhante a esse aqui. Eu digo que esses aqui, muito provavelmente, têm até um score abaixo desse aqui que eu estou mostrando de 12, porque nessa época, que era antes de 1930, essas pessoas não tinham acesso a esteroides anabolizantes injetáveis, então não tinha nem como eles estarem fazendo uso do suco ou do hormônio. Trazendo para exemplos mais modernos, aqui eu mostro o físico de duas pessoas que eu gosto bastante no meio fitness, que são baseadas em evidência. Aqui o Eric Helms e o Jeff Nippard. Eu admiro muito o trabalho deles. Se você manja de inglês, acompanha esses caras aí, que eles mostram bastante o que está acontecendo no meio da ciência em relação ao treinamento. Eles são bodybuilders naturais, do que eu tenho conhecimento, eu acredito neles. Eles nunca chegaram a tomar o suco. E como eles nunca venceram muita coisa assim no bodybuilding, a gente até pode considerar que o dado da genética deles não é de 6 pontos, é de, por exemplo, 5 pontos ou às vezes até 4 pontos. E agora, olhando o corpo deles ali, será que faz sentido a gente também jogar esse outro dado para somar essa pontuação? Será que você almeja ser o novo Chris Bumstead, ou C-Bum, e ter um total de 18 pontos, por exemplo, que é um cara que consegue fazer muito bem o seu treinamento, tem um potencial genético absurdo e responde geneticamente muito bem aos esteroides anabolizantes. Aqui é um cara que tem um físico de 18, mas se a gente parar para observar como que era o corpo dele antes dele tomar os esteroides, será que se ele não quisesse ser um fisiculturista, ele precisaria tomar isso daí? Teria alguma questão estética que ele teria essa demanda? Então avalie muito bem se vale a pena você rodar esse outro dado, porque um outro dado que acaba tendo que ser rolado se você decide rodar esse dado amarelo é o dado vermelho, dos efeitos colaterais. Mesmo que você naturalmente tenha um potencial genético excelente para conseguir desenvolver massa muscular e você respondeu muito bem aos esteroides anabolizantes, se no dado dos efeitos colaterais você tirar 6, que é, por exemplo, um infarto fulminante, de que adianta isso? Você ter um efeito colateral tão drástico com 20 e poucos, 30 anos. Entenda que isso aqui é um jogo de azar mesmo. Tirando aqui na sorte, ó. 1. Esse, pelo menos até agora, do que a gente sabe, é o caso do Chris Bumstead. Ele consegue responder muito bem aos esteroides anabolizantes e tem colaterais muito baixos. Particularmente, eu não vejo muito o sentido de jogar nenhum desses dados. E agora vamos fazer a análise prática de alguns cases que você já pode ter visto por aí. Digamos que a pessoa ela não tem a menor noção do que ela está fazendo de treino e ela não come muito bem, um score de apenas 1. Só que ela tem uma genética muito interessante, uma pontuação de 5, por exemplo. Aqui, só nesse caso, ele já tem 6 pontos. Às vezes pode ser que essa pessoa aqui vai lá e ela também tem uma genética interessante para responder aos esteroides e ela tem outros 5 pontos aqui, totalizando 11. Se a gente for comparar, por exemplo, com aquele pessoal que era natural, do Eric Helms e do Jeff Nippard, eles ali têm em torno de 10 a 11 pontos, o que é um físico muito interessante. Só que aqui a gente está vendo uma pessoa que visualmente tem um shape interessante, só que
ela está fazendo amor com o suco. Nesse caso aqui, às vezes é alguém que está vendendo um programa de treinamento para você comprar, ficar seco, está orientando você ali nos exercícios, mas na realidade ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele não tem uma bagagem teórica muito interessante, ele não vai saber ajustar direito as coisas para você, até porque para ele mesmo ele não faz tanta coisa certinha assim. Então toma muito cuidado, não é só porque o cara tem um shape ali que você olha e acha bem interessante que ele realmente sabe o que está fazendo. Da mesma maneira, se, por exemplo, a pessoa tem um conhecimento teórico excelente, mas ela acabou não dando uma sorte na loteria genética e ela tem apenas 2 pontos aqui na pontuação da genética. Ele tem um total de 8. Você olha para a pessoa e fala, ela até treina e tal, mas assim, não tem um físico tão interessante, ela não é tão grande assim, talvez ela não saiba nada. Mas aqui no caso é uma pessoa muito disciplinada, ela faz tudo direitinho, entretanto o potencial genético dela não é muito interessante. Então toma muito cuidado quando você for julgar um livro aí pela capa, quem pode estar te oferecendo algumas coisas que, na maioria das vezes, a pessoa tem um plus aqui desse dado amarelo, beleza? E para você que ficou até agora no vídeo, primeiramente, meu muito obrigado. Deixa aqui nos comentários qual que você acha que é o seu potencial genético e o que você está fazendo naturalmente, que score que você dá para você em relação a essa pontuação aqui de potencial de ganho de massa muscular. E o segundo ponto, você vai concorrer a uma consultoria online comigo para eu poder avaliar o seu treinamento, talvez até te passar uma planilha de treino nova, o que você quiser a respeito de treinamento, a gente pode conversar. Como que você vai fazer para participar? Você deve ter reparado que ao longo do vídeo apareceu essa carinha meio assustadora aí do Jigsaw. Você vai contar quantas vezes essa carinha apareceu, escrever aqui nos comentários, se inscrever no canal, claro, e me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram eu vou deixar no Stories, depois de uma semana que esse vídeo aqui for publicado, quem que ganhou o sorteio para a gente poder bater um papo e falar sobre o seu treinamento, beleza? Bom, se lembra de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, aqui ao lado está aparecendo o vídeo para você clicar e entender por que eu nunca cheguei a utilizar esteroides, qual que é a minha visão sobre o suco. Assiste aí, valeu!